Você já se perguntou quem era a enigmática mulher por trás do grande rei Salomão? Neste vídeo, vamos desvendar um segredo que poucos conhecem: a história de Naamã, a esposa amonita de Salomão. Muitas vezes ofuscada pelos eventos grandiosos do reino, Naamã desempenhou um papel essencial, e as consequências de sua presença ao lado de Salomão mudaram o destino de Israel. Prepare-se, pois o que você está prestes a descobrir pode desafiar tudo o que você pensava saber sobre o reinado de Salomão e como ele foi moldado por essa figura misteriosa. Curioso para saber mais? Fique conosco, pois grandes revelações estão por vir. Naamã, filha de um rei poderoso, cresceu em um mundo cercado de privilégios e expectativas. Desde cedo, ela sabia que seu destino não seria como o de qualquer outra mulher. Nascida em um reino onde a política e as alianças estratégicas eram a força motriz, Naamã compreendia que seu casamento seria muito mais do que uma simples união de duas pessoas. Seu nome e seu sangue tinham peso, e ela sentia, de forma silenciosa, que o fardo de representar seu povo nas negociações era imenso. Imagine viver sabendo que cada passo que dá pode influenciar o futuro de duas nações. Quando chegou o momento de se casar com Salomão, o rei famoso por sua sabedoria, Naamã estava ciente de que aquela união era um elo crucial entre Israel e Amon. Era um casamento calculado, que unia dois povos em meio a tensões que persistiam por gerações. Ao entrar no palácio, a princesa amonita percebeu rapidamente que seus dias seriam cheios de formalidades e olhares avaliadores. Embora estivesse casada com o rei, seu coração carregava a dúvida: será que algum dia ela seria vista como mais do que uma peça política? A experiência de uma mulher como Naamã, estrangeira em uma terra cheia de costumes e tradições diferentes, era certamente desafiadora. Salomão, com suas múltiplas esposas e alianças políticas, oferecia um ambiente difícil de navegar. Para Naamã, cada passo em Israel era uma dança cuidadosa, onde sua dignidade como princesa tinha que equilibrar com a necessidade de adaptação. Se já se sentiu deslocado em algum lugar, imagine como é estar em uma corte cheia de olhares desconfiados, tentando se encaixar enquanto todos ao redor medem cada movimento. E então, no fundo de sua mente, Naamã sabia que seu casamento era apenas o começo de algo muito maior. As alianças que ela representava estavam em jogo, e sua presença no palácio carregava a expectativa de ser uma ponte de paz ou, talvez, uma faísca para novos conflitos. Ela sabia que, por trás de cada sorriso formal, havia uma política mais profunda acontecendo, algo que não poderia ser ignorado e que, com o tempo, impactaria não apenas seu futuro, mas também o destino de dois reinos. Naamã, ao se casar com Salomão, adentrou um mundo onde as palavras sabedoria e poder caminhavam lado a lado. Para muitos, ser esposa de um rei tão renomado poderia parecer um sonho, mas para Naamã, era uma realidade cheia de desafios. Ela sabia que sua presença ao lado de Salomão não era apenas como companheira, mas como uma peça central em uma aliança política delicada. A convivência com Salomão trouxe à tona questões internas sobre o seu papel ali. Seria ela apenas mais um nome na longa lista de esposas, ou poderia ter alguma influência nas decisões desse rei tão poderoso? Enquanto os israelitas observavam a união, havia uma mistura de curiosidade e desconfiança. Para o povo de Israel, Naamã era uma estrangeira, uma amonita que representava tudo o que eles temiam: a influência de culturas estrangeiras. Ela sentia os olhares, os sussurros que percorriam os corredores do palácio, e sabia que precisaria conquistar mais do que o coração de Salomão. Precisaria ganhar o respeito de um reino que havia com receio. Nessas situações, o tempo e a paciência eram suas únicas armas. Salomão, por sua vez, estava no auge de seu reinado, cercado por riqueza, conhecimento e poder. Mas o que isso significava para uma esposa como Naamã? Estar casada com o homem mais sábio de sua época não garantia proximidade emocional. Ela sabia que seu lugar no palácio não era apenas como esposa, mas como uma ferramenta de negociação entre os dois reinos. É como ser parte de um jogo de xadrez, onde cada movimento pode mudar o curso das relações entre nações, e a peça que você representa nem sempre é valorizada da maneira que você gostaria. Naamã entendia que sua jornada como rainha em Israel não seria fácil. Cada dia era uma luta para se ajustar, para ser ouvida, e para encontrar seu próprio lugar em um reino que havia com olhos de dúvida. O palácio era uma arena de sussurros e julgamentos, e ela sabia que sua influência dependia de sua habilidade de navegar por essa teia de intrigas. Com o tempo, ela descobriria que seu papel ao lado de Salomão era apenas uma parte da história que estava prestes a se desenrolar. Na corte de Salomão, Naamã logo percebeu que não era a única a ocupar um espaço ao lado do rei. Salomão era famoso por suas alianças políticas, e essas alianças frequentemente se materializavam na forma de novos casamentos. A cada nova esposa, uma nova cultura,
Uma nova história se entrelaçava na vasta teia de poder que o rei construía. Naamã, embora ciente dessa realidade, não podia deixar de sentir a crescente sensação de isolamento. Em um reino onde o amor parecia ser substituído por acordos e tratados, ela se perguntava até que ponto seus sentimentos realmente importavam para o rei. Ser uma entre tantas esposas era uma experiência que exigia resiliência. O harém de Salomão era vasto, e o jogo de poder dentro dele era implacável. As esposas competiam por influência, e as concubinas buscavam seu lugar em meio a esse cenário de intrigas. Naamã, com seu título de princesa e seu orgulho amonita, sentia-se deslocada em um ambiente onde a política predominava sobre os afetos pessoais. Imagine viver em um palácio onde, mesmo cercada de luxo, cada gesto parecia calculado, e cada sorriso poderia esconder uma intenção estratégica. Assim, essa dinâmica também oferecia uma oportunidade. Se Salomão via em cada esposa uma aliança política, Naamã poderia usar isso a seu favor. Em um reino onde o poder era distribuído de forma sutis, ela compreendia que sua força estava em sua origem nobre e em sua habilidade de negociar com sabedoria. Talvez o amor não fosse a principal moeda de troca naquele ambiente, mas a inteligência política certamente era. Seria ela capaz de se destacar em meio a tantas alianças, ou sua presença seria apenas mais um nome na história? Assim, ao mesmo tempo que Naamã navegava pelas águas turvas de um harém político, ela sabia que seu lugar ali não era por acaso. Cada esposa tinha sua função, e cada uma deixava sua marca no reinado de Salomão, mesmo que de forma imperceptível. O que Naamã ainda não sabia era até que ponto essa rede de casamentos moldaria não apenas a política de Israel, mas também a espiritualidade de seu rei. A influência de Naamã sobre Salomão foi além das alianças políticas. Ao longo dos anos, ela trouxe consigo suas próprias crenças e tradições religiosas amonitas, o que começou a ressoar na vida espiritual do rei. Naamã não era apenas uma figura decorativa no palácio. Sua presença começou a moldar decisões que ecoariam em todo o reino. Salomão, famoso por sua sabedoria e fé no Deus de Israel, para os poucos foi se permitindo influenciar por outras práticas. A construção de altares para deuses estrangeiros não foi apenas um ato diplomático, mas também um reflexo do quanto a presença de mulheres como Naamã impactava sua espiritualidade. Esse movimento espiritual de Salomão não passou despercebido pelos israelitas mais conservadores. Para eles, ver seu rei, uma figura outrora exemplar de devoção, cedendo espaço a deuses estrangeiros era um sinal de fraqueza e desvio. Naamã, por sua vez, se encontrava no centro desse furacão religioso. Enquanto muitos a viam como uma estrangeira que trazia influências perigosas, ela carregava a responsabilidade de manter suas tradições vivas em um reino que olhava com desdém para qualquer religião que não fosse a de Israel. Na perspectiva dela, ser fiel às suas raízes religiosas era não só um dever, mas uma questão de identidade. Naamã sabia que cada movimento seu, cada pedido feito a Salomão para honrar seus deuses, era um risco. Ela estava consciente de que influenciar um rei não era algo simples, ainda mais quando o tema envolvia religião. Assim, ela via isso como uma extensão de seu papel como rainha e como mulher amonita, representando sua nação e suas crenças. Para ela, a fé não poderia ser deixada de lado, mesmo em um reino que não a compreendia. Quantas vezes, em nossas próprias vidas, também sentimos a pressão de abandonar algo que nos define em prol de uma aceitação social mais ampla? Ao longo desse processo, Naamã começou a perceber que sua influência sobre Salomão ia muito além das esferas políticas. As decisões do rei em adotar práticas religiosas estrangeiras não afetavam apenas seu reino. Elas plantavam sementes que, eventualmente, levariam a uma transformação profunda no cenário espiritual de Israel. O que Naamã talvez não imaginasse é como essa mudança espiritual começaria a desenhar um novo capítulo na história do reino. As escolhas de Salomão, influenciadas por sua paixão por Naamã e outras esposas estrangeiras, começaram a corroer os alicerces espirituais e políticos de Israel. O rei, outrora admirado por sua sabedoria e devoção, começou a se desviar do caminho original, permitindo que altares a deuses estrangeiros fossem erigidos em sua terra. Essa abertura para outras religiões não apenas enfraqueceu sua imagem perante os mais devotos de Israel, mas também gerou um desequilíbrio nas estruturas do poder real. Naamã, sem dúvida, desempenhou seu papel nesse processo, embora suas intenções não fossem maliciosas, mas fruto de uma fé que carregava desde seu nascimento. A decadência não veio de forma abrupta. Ela foi lenta, quase imperceptível no início, como uma rachadura que se alarga com o tempo. Para aqueles que acompanhavam de perto o reino, como os conselheiros e líderes espirituais, a queda de Salomão era evidente, ainda que o rei, em sua grandeza, fosse incapaz de enxergar. Naamã, ao lado de outras esposas estrangeiras,
representava uma influência que muitos viam como o princípio do fim para a pureza espiritual de Israel. Era como se as emoções e as alianças políticas de Salomão estivessem moldando o destino de uma nação, ainda que ele próprio estivesse cego para as consequências de suas ações. Os conselheiros do rei, especialmente os mais experientes, sabiam que as decisões emocionais de Salomão estavam comprometendo a segurança e a estabilidade do reino. Para um observador atento, era impossível não notar o crescente distanciamento entre o rei e seu povo, e como isso impactava a política interna. As alianças feitas através dos casamentos não se traduziam necessariamente em força para Israel, mas sim em vulnerabilidades. Naamã, mesmo sem intenção, era vista como um catalisador de mudanças que fragilizavam o reino. E assim, cada altar construído para um deus estrangeiro parecia ser mais um tijolo na construção da ruína de Israel. Naamã, ao testemunhar essas mudanças, poderia ter começado a perceber que o reino que ela ajudou a moldar estava se transformando em algo que fugia ao controle. O que começou como uma simples união política entre dois reinos evoluiu para um ponto em que as alianças emocionais de Salomão estavam criando fendas irreparáveis. E, no horizonte, as consequências dessas escolhas se tornariam ainda mais evidentes, levando Israel a um ponto de ruptura inevitável. Antes de continuarmos, quero fazer uma rápida pausa para lembrá-los de conferir os links na descrição. Lá, você encontrará recursos adicionais para aprofundar seu conhecimento sobre as Escrituras e explorar assuntos relacionados à fé. Esses materiais são selecionados para ajudar você a fortalecer sua jornada espiritual e a compreender melhor os ensinamentos bíblicos. Não deixe de dar uma olhada e aproveitar esses valiosos conteúdos. E, claro, se você estiver gostando do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais explorações bíblicas. Vamos continuar nossa jornada. A queda espiritual e política de Salomão abriu as portas para algo ainda mais devastador: a divisão do reino. Enquanto os anos passavam, o conflito entre Israel e Judá tornou-se inevitável, e a profecia de Isaías sobre essa separação começou a se cumprir. Jeroboão, uma figura que emergia das sombras com uma promessa de mudança, representava essa tensão crescente. Naamã, observando de perto os desdobramentos no palácio, via como a relação entre Salomão e Jeroboão se deteriorava. A princípio, o distanciamento parecia sutil, mas com o tempo, as rachaduras se tornaram inegáveis. O que era antes um reino unificado, agora mostrava sinais claros de fragmentação. Para muitos, o cisma foi o resultado inevitável das escolhas de Salomão. O rei, que no início de seu reinado governava com sabedoria e equilíbrio, agora parecia incapaz de manter a unidade de Israel. Naamã, como parte do círculo íntimo do rei, acompanhava de perto essa transformação, sabendo que as decisões do passado, incluindo as alianças políticas e religiosas, estavam cobrando seu preço. Salomão, que permitiu influências estrangeiras moldarem seu reinado, agora via seu império desmoronar lentamente. E, para Naamã, essa divisão também representava a fragilidade das alianças humanas. A figura de Jeroboão se tornava cada vez mais proeminente à medida que os conflitos entre Israel e Judá se intensificavam. Ele personificava o desejo de mudança, uma ruptura com as decisões de Salomão. Para Naamã, que sempre representou uma aliança externa, ver o surgimento de Jeroboão era como assistir à culminação de uma tempestade que se formava há muito tempo. Os sinais estavam lá, mas poucos estavam preparados para enfrentar a realidade de um reino dividido. O que Salomão construiu com tanto esforço estava à beira de ser destruído por decisões emocionais e alianças mal calculadas. Assim, o cisma entre Israel e Judá não foi apenas uma questão política, mas também espiritual. O reino que uma vez foi abençoado por sua unidade agora estava fragmentado, e Naamã, uma espectadora de luxo, testemunhava os efeitos devastadores das alianças que deveriam fortalecer o reino, mas acabaram por corroê-lo. O que estava por vir seria ainda mais tumultuado, e a divisão que começava agora teria repercussões duradouras para todo o povo de Israel. Após conhecer toda essa história, é hora de refletir como essas decisões influenciam sua vida. Assim como Salomão, muitas vezes nos deixamos guiar por emoções e alianças que parecem promissoras, mas que podem levar à queda. O que você vai fazer com esse conhecimento? Será que está pronto para aplicar as lições que Naamã e Salomão nos deixaram? Faça uma análise honesta das suas escolhas e busque a sabedoria, não apenas no que parece correto no momento, mas no que vai trazer frutos duradouros. E lembre-se, para continuar aprendendo mais sobre temas tão profundos e transformadores, inscreva-se no canal, ative as notificações e não perca nosso próximo vídeo, que vai aparecer na tela agora, onde revelaremos mais segredos incríveis sobre o reinado de Salomão. Não perca!